Olá, meu nome é Rodrigo e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre o principal item do Pipefy, o card. Desde o que ele representa dentro da nossa estrutura, até como configurá-lo de diferentes formas para obter todas as suas vantagens. Lembrando que, dentre as vantagens, se destaca principalmente o fato de você ter todas as informações referentes a cada item centralizadas, organizadas e com fácil visualização. Então, o que é um card? Um card pode ser qualquer coisa dependendo do seu processo. Por exemplo, se você está trabalhando com um processo de reembolso, um card ali dentro vai ser sempre um pedido de reembolso que o seu time solicitou ou que você está solicitando para o time financeiro. Se você está trabalhando com um processo de recrutamento e seleção, cada card pode ser ali um candidato interessado na sua vaga. E, por outro lado, se você está trabalhando num processo de solicitações de marketing, cada card pode ser um job a ser executado então pelo time e pela agência de marketing a qual você está trabalhando. Beleza? Então, dependendo do que for o seu processo, o seu card vai ser uma coisa diferente. E como exemplo, nesse vídeo, eu vou utilizar aqui um processo de compras para explicar para vocês todos os benefícios e como configurar o card de diferentes formas. Para criar um card, temos algumas formas diferentes. Uma delas é o formulário inicial, que você pode acessar com esse botão aqui. A gente também pode criar cards por formulários públicos, e-mail inbox, automações, etc. Você pode encontrar mais informações sobre cada uma forma dessa diferente de criar um card acessando os nossos materiais de apoio. Uma vez que o card é criado, ele vai sempre estar em alguma dessas fases aqui do seu processo, de acordo com a configuração que você escolher. Um ponto bem importante aqui é que os campos que você tem no seu pipe, ou seja, no seu processo, são referentes às suas fases e não aos seus cards. Então, se você tiver N cards aqui na fase de aprovação de compra, por exemplo, todos eles vão ter os mesmos campos. Então, acessei esse primeiro, tem ali o campo de responsável e o campo de aprovação da compra. Todos eles aqui vão ter os mesmos campos, que por sua vez vão ser diferentes dos campos aqui da fase de cotação, que vão ter outros campos diferentes. Então, os campos estão sempre relacionados às fases. Você pode editar, adicionar ou excluir esses campos através de um card. Então, se você tem um campo aberto, aqui embaixo, se você tem a permissão de administrador, você vai ver esse campinho de adicionar um novo campo nessa fase ou nesse formulário. Então, você vai escolher o tipo do seu campo aqui, você pode adicioná-lo, ou se você quiser excluir algum campo, você vem nos 3 pontinhos aqui do lado direito do campo e você pode excluí-lo ou editá-lo. Lembrando, mais uma vez, que você está configurando aquela fase e não aquele card. Além dos campos específicos de cada fase do processo, os seus cards têm atributos gerais, que poderão ser adicionados, removidos ou alterados em qualquer fase do processo. Esses atributos são esses aqui, na parte de cima do seu card. E agora eu vou explicar para vocês o que esses atributos fazem aqui com o card. Então, para exemplificar, eu vou abrir aqui um card e vou seguir na ordem. O primeiro deles é o vencimento. Ele é uma data de vencimento que pode ser atribuída para qualquer card. Então, se você coloca, por exemplo, uma data de vencimento daqui a 2, 3 ou mais dias, você pode salvar ela. E ela vai ficar sempre no lado de fora do card aqui, quando você fecha ele. O card fechado vai ter essa data e vai te dizer quantos dias faltam para ela. E a partir do momento que ela for se aproximando, vamos supor que ela fosse amanhã aqui, essa due date vai ficando ali laranjinha. E a partir do momento que ela já venceu, né, ou seja, foi ontem, vamos supor, ela vai ficar vermelha e vai te dar visualmente qual demanda do seu pipe está atrasada, qual está em dia, qual falta bastante tempo. Então isso já te dá um controle bem legal. O segundo aqui é o atributo de responsáveis. Então, se você tem diferentes pessoas no seu pipe, então você pode adicionar essas pessoas como responsáveis. Então, se eu me selecionar aqui como responsável desse card, também vou aparecer com o card fechado aqui como que eu sou responsável por essa demanda. Isso é uma outra funcionalidade bem legal. Você pode também colocar labels nos seus cards. Então aqui a gente tem algumas labels já definidas, né, que é indefinido, alta prioridade, baixa prioridade, crítico, média prioridade. Você pode também criar novas labels, dar as cores que você quiser para elas aqui e os nomes. E aí você pode selecionar as labels que se aplicam para o card em questão. Na sequência aqui das labels, então a gente tem o gerador de PDF. Aqui você pode clicar e criar os seus modelos de PDFs gerados a partir do card. Não vou entrar em muitos detalhes na parte de PDF aqui, porque a gente tem um vídeo exclusivo de PDF que você pode checar também nos nossos materiais de apoio. Eu vou seguir aqui com o próximo atributo, que é o anexo. Você pode anexar, então, documentos aos seus cards sem precisar ter um campo anexo aqui. Você pode vir aqui, anexar, vai aparecer do lado esquerdo do card e você busca os arquivos aqui dentro do seu computador. Beleza? Então, aqui eu vou cancelar. Depois dos anexos, a gente tem também aqui o atributo de checklists, que da mesma forma que eu tenho um checklist já aqui nessa fase desse meu card, eu posso criar um checklist específico desse card, colocando aqui os itens. Então, item 1
Aperto Enter, coloco o item 2 e eu vou tendo um checklist específico para cada card quando isso se aplica, tá? Vai depender bastante do processo. Depois disso, a gente também tem a função de comentários, que a gente pode acessar tanto aqui por cima do card e fazer o comentário do lado esquerdo, ou acessar aqui embaixo. Aqui você pode também mencionar pessoas, pedir status de cards, colocar alguma observação para você lembrar depois. É uma outra funcionalidade do card aí que você pode utilizar para melhorar seu controle. E uma das principais funcionalidades que a gente tem aqui é a funcionalidade de e-mail. Então, cada card pode funcionar como uma caixa de e-mail para você. Tanto para você enviar e-mails para os seus clientes, enviar modelos de e-mails já pré-prontos, respostas salvas, receber e-mails, enviar um e-mail para cada card aqui. Então, você sempre tem o endereço de e-mail desse card, pelo qual você pode se comunicar aí com seus fornecedores, com seus clientes. Novamente, vai depender muito do processo que você está utilizando. Como eu estou falando aqui no processo de compras, eu posso falar tanto com o solicitante desse mouse, quanto com o meu fornecedor para cobrar status e tudo mais. Então é uma funcionalidade muitíssimo utilizada que salva muito tempo, porque você mantém toda a comunicação sobre aquele pedido, sobre aquela demanda, num único lugar, que é o seu card. Aqui, logo depois do e-mail, a gente tem um contas a pagar. O que é isso daqui? Isso aqui poderia ser qualquer outro nome. Essas são as conexões, porque vamos supor que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem esse pipe aqui, que é o nosso processo de compras, a gente tem um outro pipe que é o processo de contas a pagar. E a partir dessa conexão, a gente pode diretamente aqui buscar cards lá naquele pipe, ou até mesmo criar novos cards lá. Então vamos supor, minha compra foi aprovada, eu tenho que pagar essa conta, então eu já vou conectar o card lá. Pode ser por aqui, pode ser por uma automação. Então você tem também essa flexibilidade de estar conectando todos os seus processos. Você pode editar todos esses atributos dos cards aqui, o que você quer ou o que você não quer que apareça através desse menu de configuração. Você só clica no maisinho ali, você pode desativar todos eles se você quiser. Você pode deixar sem nenhum ali habilitado. E você pode também, por último aqui, gerenciar essas conexões, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que vocês podem fazer. Então, quando você entra aqui, você vai achar o lugar de criar as conexões. Você pode conectar com qualquer outro pipe que você tenha de acordo com as configurações ali. A gente também tem um vídeo exclusivo de conexões caso você tenha alguma dúvida. Beleza? Então, esses são os atributos aqui do card. Eles vão ajudar muito você a manter o controle do seu processo, da sua operação. E, como eu falei no começo, vai depender bastante do seu processo para você ver qual atributo vai te entregar o maior valor. Então, de acordo com o seu processo, você vai utilizar mais a data de vencimentos. Talvez para você seja muito necessário os comentários, então vai de acordo com o seu processo, o que ele exige de você para você estar utilizando e tirando o maior proveito da nossa ferramenta aqui. Agora que a gente já conhece os atributos do card e como tirar vantagem deles, eu vou explicar para vocês como que funciona então a movimentação dos cards aqui. Eu expliquei que eles podem ser criados de diferentes maneiras e a gente vai ter a nossa sequência de fases, né, que seria aqui um caminho ideal para os cards passarem dentro do nosso processo. E a movimentação, vamos supor, depois que ele passou aqui pela fase da triagem, está tudo que é obrigatório preenchido, você pode ou arrastar os cards aqui entre as fases, né, de uma para outra, ou, se for possível, você pode também voltar esses cards, ou por dentro do próprio card você pode entrar nele aqui e mover para as fases que é possível mover esse card. Onde que você escolhe essa possibilidade ou não de movimentação? Você pode clicar na fase e vir aqui para editar, mover para. Aqui você escolhe dessa fase que você está, para qual você vai permitir os seus cards serem movidos ou não. Ou aqui no próprio botão que você selecionou para mover o card, você também pode editar as opções e selecionar, vai te aparecer a mesma janela. Assim você controla muito bem o seu fluxo e para onde os cards, de onde e para onde eles podem ir. E um último ponto que eu quero destacar para vocês aqui é que ao criar alguns tipos de campo, como eu mostrei para vocês no começo aqui nas fases, você pode ter a opção de sincronizar ou não esses campos com o seu atributo geral do card. Então, são os campos que têm o mesmo formato de campo que os atributos que eu mencionei, então data de vencimento, responsável, labels, conexões, tudo isso você vai poder selecionar a sua opção. Então, ao criar um campo, por exemplo, aqui de data de vencimento, de anexo, qualquer um desses, vou usar o data de vencimento como exemplo, você vai ter ali o título do seu campo, tudo isso também tem bem explicadinho no vídeo de como criar campos. Mas aqui o que eu quero destacar é sincronizar campos do card com este campo fixo. Então todos esses que podem ser o campo ou podem ser um atributo do card, se você deixar ele marcadinho aqui, essa opção como marcadinho de verde, ele vai sincronizar. Então a sua due date desse campo vai ser igual à sua due date do card. Caso você não queira esse comportamento, caso você queira que o seu campo de due date seja uma data e se o seu campo de atributo do card seja outra data, aí você desincroniza que eles não vão ser automaticamente preenchidos com o mesmo valor.
Beleza? Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês no vídeo de hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre qualquer parte aqui do produto, do Pipefy, vocês podem ir sempre aqui na nossa ajuda, que ela é uma ajuda contextual. Então, de acordo com a tela que você tiver, se você tiver com o card aberto aqui, vai te dar todo um contexto sobre o card, que é um pouquinho do que eu falei aqui, num jeito mais rápido e acessível para vocês procurarem. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.